Terror e muito tiro em Campos Elíseos. Um homem, né, que saía, não é um homem não, né? Um homem que saía da igreja foi atingido por uma bala perdida. O confronto entre policiais e criminosos durou mais de 2 horas. Uma viatura foi metralhada. Jackson Silva conta pra gente. Tá mó paz, filho, pelo céu. Como é que o pau tá quebrando? Domingo, 8 horas da noite. As rajadas de tiros foram gravadas por moradores de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, os PMs faziam patrulhamento de rotina exatamente aqui, quando avistaram um carro e uma moto. Durante a abordagem, eles perceberam que eram traficantes fortemente armados. Os bandidos atiraram, houve intenso confronto e a situação ficou ainda pior. Foram mais de 2 horas de confronto. Toma! Toma! Vai morrer, Highlander! Durante o confronto, um homem foi baleado. Ele estava nesta igreja quando foi atingido por uma das balas. A vítima foi socorrida em um hospital da região. Nesse vídeo, é possível ver o desespero dos membros da igreja. A troca de tiros não deu trégua. Sai daí, sai daí, sai daí, sai da janela, cara. O bagulho bateu aqui, filho. Tá ficando mais perto aí. Nesta base da PM, houve correria de quem tentava se proteger. Pela manhã, o clima era de aparente tranquilidade. Mas as marcas do confronto estavam nessa viatura, que ficou metralhada. Os moradores não conseguem esquecer os momentos de terror. A gente ficou até sem ação, o pessoal entrando num desespero danado. Aí a minha irmã estava em casa, perguntou assim, poxa, muita raça de tiro. Então, a gente tá até assustado aqui em Campos Elíseos. Cenas violentas que passaram a fazer parte da vida de quem vive aqui. Eu sou bombeiro da Reduc lá, eu sou brigadista, então a gente fica até com medo de ação e sair pra rua quando chega uma bala perdida. Pessoas sobreviventes de uma roleta russa da vida real, né? Jackson Silva tá lá em Campos Elíseos. Não é pra menos, né, Jackson? A gente tá vendo, a gente viu a viatura metralhada e mais. As imagens, e não foi um tiroteio, o tiroteio se perturou, né? As pessoas que estavam na rua no momento ficaram apavoradas, né? Boa tarde, Jack. Isabelle Benito, boa tarde para você, boa tarde a todos. Imagina só, 8 horas da noite, esta rua é bem movimentada, olha só, tem vários comércios. 8 horas da noite tem um comércio aberto, tem restaurante aberto, também tem igrejas que funcionam aqui. O que aconteceu? Os policiais militares estavam nesse ponto exatamente quando avistaram 2 bandidos em uma moto. Eles foram abordar esses bandidos exatamente ali. Os bandidos não esperaram os policiais chegarem até eles, começaram a atirar. Logicamente, os policiais foram atrás deles. Quando chegaram mais à frente, o que aconteceu? Mais traficantes estavam lá na comunidade 7. Mais de 50 traficantes armados com fuzis e metralhadoras. Os policiais chamaram um reforço. Inclusive, um inspetor que estava de plantão aqui na delegacia, mostra aqui, Pedro, por gentileza, aqui na 60DP, ele saiu também para ajudar os policiais. A situação ficou ainda pior. Houve intenso confronto e quem estava nos restaurantes fez o quê? Se abaixou para se proteger. Lamentavelmente, esse membro da igreja, que fica a poucos metros daqui, ele foi baleado no ombro. Graças a Deus, ele está bem, continua internado, mas, segundo informações, não corre risco de vida, Isabelle. Agora, olha só como ficou a viatura. Vem comigo, Pedro Mota, eu vou te mostrar como ficou o cenário da violência. Olha só, essa viatura metralhada, com tiros de fuzil, e aqui atrás a situação ficou ainda pior. Olha só, o vidro totalmente estilhaçado e a outra viatura também, olha só, com marca do tiro de fuzil. Então você imagina só,
Os traficantes estavam aqui, segundo informações da Polícia Militar, eles marcaram uma reunião junto com traficantes do Complexo da Penha, só que os policiais não sabiam disso. O que aconteceu? Eles abordaram esses bandidos e durante a abordagem, teve o confronto, aí sim eles souberam que havia uma reunião com esses traficantes. Estou aqui com o capitão Renan, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, mais uma vez, bandidos ousados atiraram contra os policiais e os policiais, sabendo que tinham moradores, evitaram. Mas, logicamente, o que eles fazem? Atiram para atingir um morador e conseguir a fuga. Exatamente isso. Com certeza. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. É uma prática comum, conhecida nessa facção, né? Afinal, eles não têm responsabilidade, treinamento, e eles sabem que a Polícia Militar vai focar no socorro daquele cidadão e, consequentemente, sair do local. Os nossos policiais estavam ontem no patrulhamento de rotina. Essa rua é uma rua conhecida como uma rua com muitos roubos de cargas, carros, e por isso o nosso patrulhamento aqui ele é intensificado. Ao passar da 60 BP, aproximadamente 200 metros, se depararam com uma motocicleta com 2 elementos suspeitos. E ao receberem ordem de parada, não aceitaram e empreenderam fuga, efetuando disparos contra a guarnição. Neste momento iniciou-se um cerco, outras viaturas foram acionadas, vieram dar um suporte no cerco, porém se depararam com diversos elementos fortemente armados que atacaram as viaturas de maneira covarde, mas nesse momento o policial conseguiu se abrigar dentro de uma igreja, onde fatalmente um membro foi vitimado no ombro, sem grande relevância para a vida dele. Isabelle Benito, capitão está à sua disposição. Eu vou agradecer ao capitão aqui, o capitão fez toda a explicação aí, impressionante. Não tem problema não. Boa tarde, capitão, obrigada. Você fez toda a explicação aí, impressionante ver o tanto que policiais... No dia a dia a gente sabe do risco, mas você vê os marcas na viatura, né? E você vê o que é a ponta direta, policiais da ponta e moradores. No caso, um senhor baleado dentro da igreja, porque a gente sempre falou isso aqui. A bala, ela não tem endereço. Antes tivesse, né, Bárcia? A gente ia botar o endereço bem certinho algumas vezes, porque a polícia às vezes sabe onde tá, mas não pode ir. Agora, é o combatente da ponta e é o morador que sente na pele. Exatamente, né? A bala não só não tem endereço, como a bala do criminoso é aquela que é atirada para promover o caos. Você vê, esses dois motociclistas atiraram para trás nos policiais, o que eles queriam ali escapar dali, então atiraram a esmo, né? Acerta quem puder acertar. E se acertar para eles, né? Melhor ainda, porque a polícia tem que parar na hora. A polícia teve que ir na igreja ali, mostrou a imagem, olha só, a imagem do policial ali dentro da igreja ali prestando socorro. E o então vagabundo você atrapalha foge. a perseguição, claro. Sim. Se acertar alguém, melhor para eles, né? E como é importante, como a gente tem que valorizar o trabalho do policial da ponta, né? Viu 2 criminosos, foram atrás, mais de 50 vagabundos, que aqueles criminosos estão associados a uma associação criminosa. É um bonde, né? Então você tem que enfrentar isso no seu dia, não é para qualquer um, não. A gente tem que valorizar quem cuida, quem protege, quem se expõe ali para proteger a gente. Expõe muito, né? Aí, ó, o tiro de entrada. Dá para ver ali, não precisa nem perícia, é o tiro de entrada. Obrigada, Jackson. Obrigada, comandante.